Viva é o imperativo de Deus ao mundo. Vida foi o que recebemos dele. Fomos criados para viver no mundo que Deus nos deu. Sim, eu sei que as coisas por aqui não estão em harmonia e paz como quando foram criadas. Mas aguardamos o dia em que tudo será restaurado para sempre. A nossa fé está fundada no triunfo da vida sobre a morte, o que chamamos de ressurreição. A Viva está nascendo para nos lembrar que a vida vale a pena e do quão amados por Deus nós somos. E olha que não somos nada fáceis. A Viva é uma igreja cristã, protestante, que acredita no poder transformador do Evangelho para renovar a vida e a sociedade. Temos 4 ênfases que guiam a nossa comunidade: experiência, excelência, inovação e relacionamento. Se você está procurando uma igreja para chamar de sua, encontrou. Sejam bem-vindos à Viva. Compartilhar uma reflexão com vocês da Palavra de Deus. Mas antes disso, quero dizer da minha alegria. Eu sempre faço isso porque eu acho que tem que fazer de ter vocês aqui, ter gente tão capacitada, tão inteligente, dedicando esse tempo para... eu tenho um tablet. Pronto. Tão dedicada para parar o seu tempo, parar o seu domingo e ouvir uma pregação. Eu tenho falado há 4 ou 5 domingos sobre fé. Eu vou fazer uma dinâmica diferente hoje aqui, que é perguntar para vocês, se você pudesse definir uma palavra, o que é fé para você? Em uma palavra, o que você diria? Confiança. O que é fé para você? Confiança, entrega, confiança, entrega. Em uma palavra, o que significa fé para você? Acreditar é uma boa palavra, acreditar. Fé é acreditar. Fé é confiança, fé é entrega, fé é mais o quê? O que você diria? Fé? Esperança. Quando a gente fala de fé, e eu sei que vocês estão tímidos, por isso que cada um fica falando na própria cabeça, mas quando a gente fala de fé, na nossa maneira popular de pensar a fé, quase sempre a gente pensa que fé é acreditar em Deus. Ou fé é acreditar em alguma coisa. Ou, mais do que isso, tem gente que vai dizer, não, fé não é só acreditar em Deus. Fé é acreditar que Deus é todo-poderoso, Ele pode tudo. Eu vou dizer, está correto. Se você pensar de maneira bastante ortodoxa, assim, bastante doutrinariamente correta, fé é acreditar que Deus pode tudo. No entanto, esse tipo de fé produz muito pouco para a vida. A Bíblia diz, em Tiago, que nesse sentido, acreditar em Deus, acreditar que Ele tem todo o poder, Tiago diz, até os demônios creem, temem e tremem. Então, significa dizer que não basta crer em Deus, não basta acreditar em Deus, não basta acreditar coisas a respeito de Deus, e não basta, inclusive, acreditar que Deus ele tem todo o poder, Ele é grandioso, Ele é majestoso. A fé, nesse sentido, ela produz muito pouco para a vida. Você pode acreditar que Deus existe, talvez você acredite. Você pode acreditar que Deus tem todo o poder e ainda assim isso não mudar nada
na vida das pessoas. Se você fizer uma pesquisa aqui pelo nosso Brasil e sair pelas ruas perguntando, você acredita em Deus? O que você acha que as pessoas vão responder? Sinceramente, sim. Os dados do IBGE estão aí para mostrar isso, que o Brasil não se tornou só mais evangélico, mais cristão, mas boa parte da população, quase 90%, se declara crente em Deus. Então, essa fé da qual a gente está falando aqui, ela meio que está em todo mundo, né? A gente acredita em Deus, a gente acredita e tem fé em alguma coisa. No entanto, só isso não significa muita coisa. A fé da qual estou falando é a fé que, como eu já disse, que me implica, que me convoca para a minha vida. É a fé que me, como diz um psicanalista chamado Jacques Lacan, é a fé que me autoriza de mim mesmo para a minha vida. É aquela fé onde eu me coloco diante desse mundo que a gente vive, dizendo para mim, para as pessoas que estão ao meu redor e para Deus o seguinte: eu quero viver de maneira digna e honesta essa vida que Deus me deu. Se a gente for parar para pensar, a vida é um presente, uma dádiva. Uma dádiva das mais extraordinárias. Eu sei que hoje em dia há uma desvalorização da vida enorme, né? A gente vai abrindo mão da vida, as pessoas se suicidam cada vez mais. Então isso tudo é uma maneira de dizer de forma bastante concreta de que a vida para nós está perdendo às vezes o sentido. É gente de 18 anos, de 20 anos dizendo: a minha vida já não sei para que eu vivo, não sei para que eu existo. Só que eu quero lembrar a vocês de que a vida é um presente, a vida é uma dádiva, a vida é uma bênção. E quando eu digo isso, a fé é parte da vida. Todos nós, de maneira direta ou indireta, temos fé, acreditamos, confiamos, né, em alguém, em alguma coisa, seja como for. Mas a fé, que é essa que eu estou falando, não é só de acreditar em Deus, acreditar que Ele tem todo o poder. É essa fé que a Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma fé implicada. É uma fé onde eu digo: eu acredito em Deus, mas esse Deus me convoca. Esse Deus me chama para a minha vida. Esse Deus me implica na minha história. Esse Deus diz para mim o seguinte: vamos fazer alguma coisa juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou esse Deus que chama Pedro, tem um episódio na Bíblia muito interessante, quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. É desse tipo de fé que eu estou falando. Não é só de uma fé de acreditar que Jesus pode andar sobre as águas. É de uma fé que diz: eu posso andar também? Eu posso botar o pé nessa água aí também? Eu posso fazer um pouco disso que você está fazendo? Porque uma coisa é acreditar que Jesus tem poder. Outra coisa é acreditar que eu posso também fazer coisas do tipo que Jesus fez. É desse tipo de fé que eu estou falando. Uma coisa é acreditar que Deus pode abrir o mar vermelho. Outra coisa é pegar o cajado, como Moisés, bater no mar e o mar se abrir no meio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estudar tudo sobre o Sol, por exemplo. Você pode saber que o Sol, os raios solares levam 8 minutos e alguma coisa para chegar até o nosso planeta Terra. Você pode saber como é que funciona o sistema solar e ainda assim nunca se expor ao Sol. Uma coisa é o que eu sei aqui. Outra coisa é o que eu experimento como uma prática de vida. Uma coisa é ter uma fé que eu digo: ok, acredito em Deus. Outra coisa é essa fé me convocar para a minha própria vida e para a minha própria história. Essa fé que me chama, me convoca, me convida para uma vida com Deus. Tem um autor americano chamado Rob Bell. E o Rob Bell, eu gosto bastante dele, tem alguns livros bastante interessantes. O Rob Bell, ele diz o seguinte: fé não é somente acreditar em Deus. Fé é também acreditar que Deus acredita em você. Fé não é somente acreditar em Deus, fé é acreditar também de que Deus acredita em você, que Deus acredita em nós. Porque se Deus não acreditasse em nós, se essa fé não fosse dual, compartilhada, Deus nunca convocaria ninguém para fazer nada. Ele faria tudo sozinho. Sem a parceria, sem
a implicação, sem as pessoas. Mas é interessante que se você conhece um pouco da Bíblia Sagrada, você vai saber que toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, Ele chama alguém para trabalhar com Ele. Toda vez. O que significa dizer que Deus é profundamente não só relacional, Ele se relaciona, como também Ele faz uma coisa muito doida. Me desculpe o doido aqui, tá? Não é heresia não. A coisa doida é convocar gente como a gente para trabalhar para Ele. Imagina, gente, você tem uma empresa assim, das mais excelentes, e você chama gente complicada como você para trabalhar nessa empresa excelente. A gente, hoje em dia, cada vez mais, né, os processos seletivos têm 5 etapas, 6 etapas, 7 etapas, às vezes tem 12 etapas. Eu lembro de um amigo em São Paulo, ele tinha acabado de fazer a formação dele em administração, queria trabalhar em shopping center, e ele foi convidado para um processo seletivo para um dos cargos de chefia de um shopping center em Campinas, em São Paulo, né? E aí eu lembro que ele falou assim, Herbert, são tantas etapas que chega uma hora que eu não sei nem mais em que etapa eu já estou do meu processo seletivo. Acho que foram 8 etapas para ele chegar na função e ele conseguir a função que ele queria. Então você imagina esse RH de Deus dizendo para pessoas como a gente serem chamadas para trabalhar nesse maior empreendimento que é o que Jesus chamou de reino de Deus. Ou, como preferem os teólogos latino-americanos, o reinado de Deus sobre o mundo. É como se Deus estivesse contratando a gente para trabalhar com Ele. Você imagina essa situação. Mas é exatamente isso a respeito do que diz a fé. A fé é isso. A fé não é só acreditar em uma força superior. A fé é também acreditar, essa fé em Deus, é acreditar que nós somos convocados para esse mundo. Para que o nosso coração e a nossa mente estejam em Deus, mas o meu pé esteja no chão desse mundo real. Para que a minha cabeça esteja pensando nesse mundo concreto. Porque quem fica pensando no céu não produz nada na realidade. Quem fica pensando em eternidade não produz nada para esse mundo. Não tenho dúvidas disso. Essa fé que fica pensando no mundo vindouro pode até parecer bonita, lúdica, mas que coisa chata deve ser viver nas nuvens, cantando com o coral de anjos, como muita gente pensa que vai ser os céus no futuro. A convocação de Jesus, a convocação de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é para a realidade desse mundo presente. Então eu preciso de fé para encarar a segunda-feira amanhã, que termina as minhas férias, na igreja de Caraí. Eu estou de férias, por incrível que pareça. Que eu volto a atender os pacientes no consultório. Então eu preciso de fé para a minha vida real, para a minha vida concreta. Você precisa de fé para a sua vida concreta, para a sua vida real. É desse tipo de fé que nós estamos conversando aqui. E aí, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu quero ler esse texto com vocês, que está no livro de Hebreus, capítulo 11. E eu vou ler os versos de 1 a 6. Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 6. Se você não tiver a Bíblia, pode acompanhar aqui, ou pode acompanhar pelo seu celular, Bíblia de papel, enfim. A gente vai ler esse texto, mas antes deixa eu dar uma explicação aqui. O livro de Hebreus, ele é um livro extraordinário. Ninguém sabe quem escreveu, tem gente que acha que foi Paulo, tem gente que acha que foi um outro autor chamado Apolo, tem gente que acha que foi Lucas, enfim, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas esse livro está sendo escrito com um propósito. Qual é o propósito? Tinha um grupo de pessoas, judeus, hebreus, que haviam crido em Jesus. No entanto, eles estavam meio desanimados da fé. Meio cansado dessa coisa de andar com Deus, acreditar em Cristo, e estavam querendo retornar ao judaísmo, às práticas do judaísmo. O sacrifício, ir ao templo, e fazer todos aqueles rituais que eles sempre fizeram durante a vida deles. Então eles estavam tentados a voltar para essas práticas, e o livro de Hebreus está dizendo, se vocês voltarem, vocês vão estar negando a Cristo Jesus.
Porque para nós, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele oferece um sacrifício perfeito e permanente, de modo que a gente não precisa mais ficar oferecendo sacrifício a Deus, porque Jesus já fez isso. O novo e vivo caminho, o que faz a gente acessar a presença de Deus, é o próprio Cristo. Então, o livro de Hebreus ele vai ensinar a respeito bastante sobre o propósito de Cristo, sobre a vida de Cristo. E no capítulo 11, ele vai trazer alguns exemplos de pessoas que viveram com Deus por meio da fé. E logo a primeira afirmação do verso 1 é muito interessante, que diz assim, ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Então ela me mostra a realidade como quem vê um retrato do futuro, daquilo que eu espero. E por outro lado, ela produz uma convicção em mim das coisas que a gente não vê. A fé é esse paradoxo daquilo que eu espero, mas ao mesmo tempo, apesar de não ver o que eu espero, ela produz em mim, que tenho fé, uma convicção. É paradoxal esse negócio. Porque, sinceramente, todos nós aqui, sem exceção, gostamos de ver coisas concretas. A gente acredita naquilo que a gente pode tocar. A não ser que você seja bastante paranoico, que é provável que você comece a acreditar em coisas que só fazem parte do seu mundo de fantasias. Ou a não ser que você seja bastante idealizador das coisas, né? Mas, de fato, e na realidade, a gente geralmente gosta daquilo que a gente pode tocar. Daquilo que a gente pode, de maneira concreta, ver acontecer. E isso é bom. Isso é produtivo para a vida, porque realmente ficar vivendo atrás de fantasias não produz nada. Por outro lado, nós precisamos ter um pouco de fantasia, um pouco de desejo, um pouco de sonho, para suportar essa vida que às vezes pode se tornar muito árida. Porque se você só se tornar dependente da realidade concreta o tempo todo, e se você for uma pessoa que vê noticiário, você pode ficar angustiado pensando o mundo está de mal a pior. Mas o que nos faz olhar para frente, o que nos movimenta, o que nos coloca em movimento, em marcha para a vida, é um pouco também dessas fantasias e sonhos que fazem parte do nosso mundo subjetivo interior. E é a respeito desse vácuo aí que a gente fala de fé. A fé, ela me move para um futuro que eu não posso tocar, mas com uma convicção no presente que me faz caminhar para chegar até lá. Então a fé é esse combustível, como Hebreus está dizendo aqui. E ele diz que pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E aí ele vai começar a dar alguns exemplos de pessoas que foram aprovados por causa da sua fé. Versículo 3 ele diz, pela fé, primeiro entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Essa é uma afirmação que você não e nunca conseguirá provar por meio de caminhos puramente intelectuais. São Tomás de Aquino tentou fazer isso no século VII. Tem um monte de gente hoje que fica tentando provar para Deus e para o mundo que Deus existe por meio da biologia, por meio da filosofia, por meio disso, daquilo. No final das contas, invariavelmente, a fé não é produto de intelectualidade. A fé, ela é uma convicção interna que muitas vezes você não pode provar. Porque você não pode provar Deus. Deus é improvável. Isso não significa que ele não exista. Deus, ele é improvável. Porque o dia que você provar Deus como método, você criar um método científico, levantar hipótese, organizar os argumentos e chegar à conclusão de Deus, Santo Agostinho vai dizer, não é Deus. Porque toda vez que você diz, eu posso provar Deus, Deus se tornou do tamanho do seu cérebro. Por isso que para ser Deus, ele precisa ser
totalmente outro, como diz o Karl Barth, um teólogo do século XX. Ele precisa ser tão distinto de tudo e de todos que ele não cabe, inclusive, no meu argumento. O que eu posso saber de Deus é aquilo que ele permitiu ser revelado a nós. Agora, o Deus em si, você não cabe. A sua compreensão nunca chega lá. Por isso que quando a gente fala de Deus, como Moisés fez, a gente tira a sandália dos pés. A gente entra num terreno santo. E santo não no sentido moral. Santo no sentido mais primitivo da palavra, que é num sentido distinto. Kadosh é aquilo que é distinto. Santo é aquilo que é diferente. Deus, por definição, é totalmente diferente de tudo e de todos. Então Deus não pode ser provado por nada e por ninguém. Deus é uma experiência de fé. Sem fé, a gente não pode compreender quem Deus é. Deus é uma experiência de fé. Qualquer pessoa que diz, eu posso te provar Deus, saiba de uma coisa, é um charlatão. Gente, por mais que eu estude teologia, por mais que eu leia teólogos, eu posso talvez organizar o pensamento da minha fé, mas eu não posso provar Deus para ninguém. Assim como eu posso explicar o mel, da onde ele vem, como é que funciona o processo que eu descobri numa viagem que eu fiz, que o mel é o vômito da abelha. Eu falei assim, que coisa terrível e deliciosa que é esse vômito. Meu Deus do céu. O mel é o vômito da abelha. Eu fiquei chocado com isso. Falei, que vômito gostoso. A gente está acostumado com vômitos horríveis, mal cheirosos, né? Mas o mel é o vômito da abelha. Eu posso te explicar isso tudo. Mas você só vai entender o que é o mel o dia que você pegar uma colher, mergulhar dentro de um pote de mel e colocar na boca. Você vai dizer, agora eu entendi. A experiência de fé é uma experiência de colocar a colher num pote de mel e colocar na boca. Depois vem a explicação. Depois vem a organização do que é o mel. Mas a primeira coisa que importa é colocar a colher de mel na boca. A primeira coisa que importa a respeito da fé é ter essa experiência que nos tira de nós. A experiência da fé é uma experiência que nos tira de nós. Por isso que o verso 3 diz que pela fé, não é pela gnose, ele poderia dizer pela consciência, pela mente. Não, ele diz pela fé. Entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus fala e as coisas vão acontecendo, sendo criadas. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. O que ele está dizendo para nós? Que aquilo que eu posso tocar hoje, primeiro surgiu na ideia de Deus. Quem vive pela fé, antes de ver as coisas concretas, primeiro ele imagina, primeiro ele sonha, primeiro deseja e depois realiza. É sempre assim, né? Verso 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. O escritor de Hebreus mostra o exemplo de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício, né? Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E a afirmação mais importante desse trecho aparece aqui no verso 6. Eu quero que você veja, leia, perceba esse texto com bastante cuidado. Porque o autor de Hebreus faz uma afirmação importantíssima que é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, moralmente correta. Você pode doar todo o seu dinheiro para cuidar dos pobres todos que existem.
Você pode ser uma pessoa que ama a leitura de teologia, de livro da Bíblia, passa a semana toda lendo isso. Você pode ser uma pessoa, inclusive, que vive o dia todo orando, cantando louvores, mas nada disso tem valor diante de Deus se não houver fé no seu coração. Porque não é ritual externo, não é aquilo que eu faço que agrada a Deus, mas é a fé. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 que a salvação é algo que do começo ao fim se dá pela fé. Romanos capítulo 1, Paulo diz que a salvação é pela fé. A fé é a única maneira da gente se chegar diante de Deus, porque de modo contrário a gente não tem outra coisa a oferecer a Deus senão a nossa fé. Será que você acha que a sua boa conduta realmente pode agradar a Deus? Será que você acha que o seu desempenho, seja ele qual for, religioso, eclesiástico, pode agradar a Deus? Não pode. A única coisa que Deus exige de nós é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu fiquei pensando sobre como que a gente poderia pensar e aplicar isso aqui para a nossa vida. E eu cheguei à conclusão de que nós devemos fazer 3 perguntas no tribunal da nossa consciência a respeito da fé. 3 perguntas que nós devemos responder diante de nós mesmos e de Deus a respeito do fato de se a gente tem fé ou não. A primeira pergunta que me surgiu é: em quem está a sua fé? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Em quem está a sua fé? Digo isso porque nós podemos, e todo mundo que aqui está não tem outra religião. Ninguém aqui é hinduísta. Você está numa igreja, veio aqui domingo, à noite, tirou seu tempo para sentar aqui, é porque de alguma maneira você já crê em Deus. Então não vou gastar o meu tempo falando e fazendo diferença de fé hinduísta, budista, de religiões de matriz, porque ninguém aqui está nessa conversa. Só que tem um problema, que a gente pode crer num Deus criado à nossa imagem e semelhança, num Deus ídolo, num Deus idolátrico, num Deus que é tão parecido com a gente, de que a gente até se ajoelha, adora Ele, mas é um Deus ídolo, é um Deus idolátrico para a gente. E isso pode parecer estranho para muitas pessoas, mas Deus pode se tornar um ídolo, como diz o Paul Tillich, um ídolo de Deus. Nós podemos, em nome de Deus, fazer guerra. E falar, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Deus mandou fazer isso. Nós podemos, em nome de Deus, arrumar briga política. Em nome de Deus. Nós podemos, em nome de Deus, por outro lado, alimentar os pobres, em nome de Deus. Então Deus é um título, uma etiqueta que eu posso colocar onde eu quiser e em que discurso eu quiser. Chega a época de campanha eleitoral, todo mundo sobe no palanque e fala em nome de Deus. E é impressionante, porque todo mundo tem Deus na boca. Todo mundo usa Deus para tudo, a torta e a direita, porque Deus é um título. Você pode pegar esse título e colocar na sua calça jeans e falar em nome de Jesus, ela vai entrar. Você fala em nome de Jesus, entra. Ou você pode usar esse título Deus, por exemplo, quando você for lidar com uma situação difícil e falar em nome de Jesus, em nome de Deus, isso vai dar certo. E começa as profecias em nome de Deus. Deus cabe para tudo, não tenho dúvida disso. Essa semana eu estava lendo, por exemplo, alguns discursos do Hitler. Eu faço essas coisas esquisitas. Estava lendo alguns discursos do Hitler e nas suas campanhas ele falava em nome de Deus. Por isso a igreja luterana apoiou o partido nazista do Hitler e durante muito tempo. Então, em nome de Deus se combate o mal, em nome de Deus você pode fazer muita coisa. Agora, esse Deus idolátrico, ele pode fazer muita coisa,
No entanto, você pode fazer em nome de Deus e não fazer em nome de Jesus Cristo. Jesus é a imagem perfeita de quem Deus é. Nós cristãos somos diferenciados de outras religiões porque nós temos uma pessoa chamada Jesus. E todo mundo agora que quiser conhecer a Deus deve olhar para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, Colossenses. Então, isso significa para a gente que se você quiser conhecer a Deus, você deve olhar para Jesus. E é nele que você deve colocar a sua confiança. Você quer saber aonde está a sua confiança? Aonde está a sua fé? Perceba aquilo que te causa desespero. Se você perdesse o seu dinheiro, isso te colocaria em desespero? Seus filhos, seu casamento, sua casa, seu trabalho, as funções do seu corpo. A gente pode fazer sacrifícios em nome de bons ideais, como diz o Tim Keller. E são sacrifícios honestos. Você pode fazer sacrifícios pelo ideal da família. E a família se tornar um Deus para você. Tudo aquilo que no seu coração diz para você, faça cada vez mais sacrifícios, que eu vou te recompensar, é um Deus no seu coração. Quando uma pessoa se dedica ao trabalho dela de tal forma que ela perde todas as redes de relacionamento dela, o trabalho se tornou um Deus para aquela pessoa. A família pode se tornar um Deus para aquela pessoa. O dinheiro pode se tornar um Deus que sempre vai dizer para você, se sacrifique um pouco mais. Você precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Você precisa de um pouquinho e você pode ir correndo atrás disso. Isso nunca vai te satisfazer. Então a única maneira da gente limitar no nosso coração, eu não estou dizendo, gente, que ter dinheiro, ter família, nada disso é ruim não, entende? Eu não estou fazendo ou é isso ou aquilo, esse binarismo é muito simples. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós não podemos deixar o nosso coração se desesperar por nada, porque o nosso coração deve estar firmado em Deus. E isso é muito importante para a nossa vida, para manter a nossa sanidade mental. O nosso coração confiar somente em Deus mantém a nossa sanidade mental. Então Deus para nós, ele pode se tornar um ídolo, mas quando ele se torna o nosso Deus, o nosso Senhor, diante de quem a gente se curva, diante de quem a gente ajoelha e diante de quem a gente diz, Senhor, eu não sei qual é a direção agora. Eu não sei mais o que fazer diante dessa situação. Está diante de ti agora. Você coloca para Deus e vive a sua vida. Deus deixa de ser um meio para eu alcançar alguma coisa e se torna o Senhor soberano da minha vida. Enquanto Deus se torna um meio para você chegar a algum lugar, para você conquistar alguma coisa, para você ter mais de alguma coisa, Deus é um ídolo. Agora, quando Deus se torna um fim para a sua vida, uma pessoa com quem você se relaciona, ele se tornou de fato o seu Deus, o seu Senhor. Aí o seu coração pode descansar, porque Deus é uma fonte segura para nós. A única coisa que ele exige de nós é fé. Confia em mim. Confia nele, né? Então, em quem está a sua fé? Em quem o seu coração confia? Em quem o seu coração descansa? A segunda pergunta sobre a fé que você vai ter que responder diante de Deus e diante do mundo, diante de você mesmo, é: que tipo de mundo constrói a sua fé? Que tipo de mundo, que tipo de realidade a sua fé constrói? Vou pegar dois exemplos. Martin Luther King Jr. e Hitler. Os dois tinham fé. Os dois acreditavam piamente em seus projetos de vida. Os dois realizaram, de uma maneira ou de outra, seus projetos de vida. Hitler conseguiu criar o Partido Nazista, alcançar uma multidão, isso para dizer sobre a história recente, uma multidão de pessoas com discursos que inflamavam. Gente, quando você vê um vídeo do Hitler falando e a multidão quase tendo um êxtase
Tu fala, o que é isso? A gente não viveu essa história. A gente não sofreu os impactos na pele do que era isso. Era uma pessoa poderosíssima, por conta dos seus ideais e por conta da sua fé. Você tem um outro exemplo, que é o Martin Luther King Jr., que lutou contra aquele sistema que separava negros e brancos, e você vê os filmes, a história, ônibus só para negros e ônibus só para brancos, e pessoas se separando, se dividindo. Um mundo completamente separado, uma supremacia de brancos sobre negros. E você vê o Martin Luther King falando, a multidão também fica arrebatada com o discurso daquele cara. Pastor batista, que tinha um impacto social poderoso. A questão é, e o que eu quero dizer para vocês, é que a gente pode construir qualquer realidade por causa da nossa confiança. Não tenham dúvida de que projeto ruim, projeto bom, funciona. O pragmatismo, que é a grande filosofia norte-americana, que é basicamente, se dá certo é porque é bom, é uma maldição esse negócio. Porque tudo pode dar certo. Um discurso que mata milhões de judeus dá certo. E um discurso que diz nós não podemos descriminalizar, nós não podemos criminalizar, ou nós não podemos separar o mundo, nós não podemos criar essa supremacia de negros, de brancos sobre negros, também dá certo. O que eu quero mostrar para você é que você pode se envolver num projeto, seja ele qual for, e vai dar certo. Seja ele qual for. Eu vi agora a série Vale o Escrito, do Jogo do Bicho, e você olha a série e dá certo. Dá certo. Você olha, por exemplo, movimentos e um monte de coisa na sociedade, você fala, dá certo. Então não tenham dúvidas de que tem coisa boa e coisa ruim que dá certo. Coisa que produz vida e coisa que produz morte que dá certo. Tudo pode dar certo. A questão é que tipo de fé você tem e que tipo de mundo você constrói a partir da sua fé. Essa é a grande pergunta. A grande pergunta não é só se você acredita em Deus. A grande pergunta é que tipo de mundo, de realidade, você está construindo com base na fé que você tem em Deus. Um mundo de vida ou um mundo de morte? Você pode criar as duas coisas. E as duas vão funcionar. Tem gente que acredita o seguinte, não, mas se não é de Deus não prospera. Prospera sim. Tem um monte de coisa ruim que prospera, dá certo, funciona. Ah, mas na Bíblia está dizendo, Gamaliel falou, deixem os apóstolos ir, porque se for de Deus vai dar certo, se não for de Deus vai dar errado. Você pode construir uma mentalidade e acreditar o seguinte, tudo que é de Deus dá certo, mas você já viveu o suficiente para saber que tem muita coisa ruim que funciona. Tem muita coisa que mata que funciona. Tem muita coisa que destrói a nossa alma que funciona. E funciona mesmo. A grande questão é o que a nossa fé produz na realidade. Eu não tenho dúvidas de que a fé que a Bíblia mostra aqui é uma fé que produz vida para esse mundo. Tem um monte de gente que fala assim, ah, meu Deus, o Rio de Janeiro está indo de mal a pior, vamos todo mundo sair daqui. Pois é. Se todo mundo que tem fé sai daqui, o que a gente está dizendo é que esse mundo tem que piorar mesmo. Mas gente de fé é gente que permanece agarrado com o problema real, para transformar a realidade, para lidar com essa realidade caótica, difícil, e dizer, tem como colocar esse caos em ordem. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, que é muito grande, não tem nem poder, nem influência para isso, mas você pode pensar na sua vida. Você pode pensar que as suas taxas, por exemplo, metabólicas, bioquímicas do seu corpo, podem ser ajustadas. Coisas simples. A gente sempre tenta resolver o mundo, porque o mundo está fora. Mas o único mundo que realmente a gente tem gerência é o nosso. Talvez dos filhos quando são crianças, depois disso também não dá mais. Então, se você precisa e se você tem fé,
tenha fé para lidar com coisas reais, concretas. Se envolva com coisas reais, concretas, que produzam vida para esse mundo. Essa é uma palavra importante. E a última coisa, a última pergunta que você tem que se fazer é: você tem fé de que Deus confia em você? Você acredita mesmo que Deus confia em você? Você olha no espelho e diz assim: Deus confia em mim. Eu não posso parar porque Deus confia em mim. Bate no peito, assim, igual jogador de futebol. Eu confesso que muitas vezes eu achei que Deus era um opositor para mim. Não era intelectualmente, não. Intelectualmente está tudo resolvido, é fácil. Fazendo análise há alguns anos, olhando para o meu mundo interno, eu descobri que meu coração é terrível mesmo. É brabo o que tem aqui dentro. E várias vezes eu pensei assim: será que Deus confia em mim mesmo? Será que Deus realmente, ele confia em gente como o Ebert? E por incrível que pareça, confia. É a Fernanda chorando. Deve estar brigando com a Lidiane lá fora. Eu pensei, realmente Deus confia. Eu fui entender por que Deus confia na gente. Por que ele pode confiar na gente? Por que ele pode dizer: olha, vamos trabalhar junto para a construção de um mundo de vida? Eu digo: sim, vamos trabalhar junto. E eu fiquei pensando, por que Deus, ele é capaz de confiar em nós? Eu descobri uma coisa, que pelo fato de Deus ser amor e ser alguém totalmente amoroso, ele pode suportar em si mesmo gente como eu. Porque só um ambiente de amor é capaz de transformar positivamente uma pessoa. Tem gente que pode ser transformado por um ambiente altamente rigoroso, vou usar um termo que a gente usa, né? Militar, duro, fechado. Mas é só quando a gente se sabe amado que a gente pode confiar em nós mesmos. Vou dar um exemplo. Eu lembro que no começo, uma das primeiras aulas do meu curso de psicanálise, tem uma professora de Teresópolis, e ela é psicóloga, psicanalista, e o marido dela é médico e também estava fazendo a formação em psicanálise. E aí ela disse o seguinte, que ela e o marido estavam no processo para adoção, e eles foram no orfanato, visitaram várias vezes, e ela se apaixonou por uma família, eram 3 ou 4 filhos, que já estavam quase que na fase de sair do orfanato pela idade que tinham. O mais velho acho que tinha 16, 17, e o mais novo 12, 13, então era uma famíliazinha assim, escadinha, né? 2 anos de diferença, mais ou menos, cada um tinha para o outro, né? 4 crianças. Eles resolveram adotar, e aí, aquele processo todo, demorado, tal, eles adotaram os 4 filhos, conseguiram depois, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos, porque demora muito o processo. As crianças foram para a casa deles. Chegaram lá, comeram pipoca, assistiram o filme, foram vivendo, tal, até que um dia as crianças resolveram fazer uma bagunça e quebraram um monte de coisa, arrumaram uma confusão na casa terrível. A mãe, que tinha adotado os filhos, foi lá e deu uma bronca neles. Obviamente, quebrou tudo, não pode fazer isso, deu uma bronca. Ela saiu para ir no mercado com o marido e quando voltou, todas as 4 crianças com a malinha arrumada, e ela olhou para aquela mala e falou: o que aconteceu aqui? Não, é porque em todas as casas que a gente foi, todas as vezes que a gente fazia alguma coisa errada e a pessoa brigava com a gente voltava para o orfanato. Ela falou: não, eu sou a mãe, ele é o pai de vocês, desarruma essa mala, vou fazer uma pipoca e a gente vai assistir um filme. O que ela estava mostrando para eles ali? Que apesar deles terem quebrado tudo e feito um monte de besteira,
ela foi capaz de suportar a angústia, a ofensa, digamos assim, que eles fizeram para ela e para o marido. E por causa do amor dela, ela foi capaz de bancar a vida daquelas 4 crianças. Depois disso, aquelas 4 crianças nunca mais arrumaram a mala depois de receber uma bronca. Por quê? Porque eles sabiam que, apesar de tomar a bronca, eles eram amados por aquele pai e por aquela mãe. Só quem se sabe amado não se sente destruído e não se sente abandonado. Eu fiquei pensando, por que Deus confia em mim? Porque Deus é esse pai que sabe, às vezes, nos repreender, mas que sabe suportar a gente nos nossos piores dias. Por isso que Ele pode confiar na gente. Por isso que Ele nunca nos abandona. Porque o ambiente que Deus oferece para o mundo não é outro senão o seu amor. E todo mundo que vive num ambiente onde se sabe amado, se sente seguro. O que oferece segurança para o ser humano, não tenho dúvidas. Não é bronca, não é rigor, é se saber amado. É você saber, eu posso voltar para casa porque ali eu sei que eu sou cuidado, amado. Ali eu sei que eu não vou ser destruído. Só assim a gente tem segurança para a vida. E foi aí que eu descobri, a partir dessa história, desse exemplo, que Deus confia em mim porque Ele me ama. Deus confia em você porque Ele te ama profundamente. E pode parecer a coisa mais esquisita de se ouvir, você pode fazer o que for. Que o amor de Deus nunca te abandonará. Amém. A pior coisa que o diabo pode fazer com você, para usar a linguagem do diabo aqui, agora virou universal, não, né? Mas para explicar para você, a pior coisa que você pode fazer com você mesmo é dizer o seguinte: será que Deus me ama? Essa dúvida destrói você por dentro. Então se saiba alguém radicalmente amado por Deus. E é por causa desse amor que nós podemos confiar nele. Deus é confiável porque Ele nos ama. Não é porque Ele tem todo o poder. Se Ele tivesse todo o poder e não fosse capaz de nos amar, Ele seria indiferente a nós. Mas é porque Ele é capaz de nos amar que a gente pode tudo com Ele. Essa é a coisa mais extraordinária do Evangelho. É saber que eu posso ir para a direita, para a esquerda. Eu posso, como diz o Salmo, ainda que eu faça a minha casa no mais profundo abismo, e a palavra no hebraico é no Sheol, que a gente traduz para inferno, ainda que eu construa a minha casa no Sheol, até ali a tua mão me sustentará. É desse tipo de Deus que eu estou falando. Por que nós podemos confiar que Deus confia em nós? Porque Ele nos ama profunda e de maneira radical. Então não há nada na sua vida que possa impedir esse fluxo da graça e do amor, a não ser você mesmo. A não ser que você diga no seu coração, eu não quero isso para a minha vida. A não ser que quando você acordar num dia mal, dizendo, será, meu Deus, a minha vida é terrível, você ficar se culpando. Tem gente que se culpa mais, tem gente que não se culpa por nada. Tem gente que se culpa, passa anos se culpando, e tem gente que no minuto seguinte está tudo resolvido para ela. Você pode ser uma pessoa muito culpada ou nada culpado, você pode ser uma pessoa hiper feliz ou melancólica, não importa. O que importa é se saber alguém radicalmente amado por Deus. Não existe ninguém que chega diante de mim que a primeira coisa que, dentro da minha ética, que consciente, interna, eu devo oferecer àquela pessoa é o meu amor a ela. Paulo diz, a ninguém devais nada senão o amor. A pessoa pode colocar para fora, defecar tudo que há de terrível dentro dela. Eu tenho que ser capaz de suportar essas coisas, porque Deus me ama e eu devo ser um sinal de amor para as pessoas. Pois é, você tem que responder essa pergunta, onde está a sua fé? Que tipo de mundo a sua fé constrói? E você confia realmente que Deus confia em você? E eu termino lendo um trecho do capítulo 11
verso 13, que diz assim, ó: todas essas pessoas que Hebreus fala morreram na fé. E, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Perceba que não é só confiar em Deus. Deus, por outro lado, não se envergonha de nós. Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Você imagina Raabe, a prostituta que está aqui nesse texto? O Hebreu está dizendo, Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus da prostituta Raabe. Não se envergonha. Saiba de uma coisa, o dia que o seu coração é colocado diante de Deus, Deus nunca mais se envergonhará e nem retrocederá a respeito de você. Nunca. 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 Amém. Eu queria orar com você. E será que dá pra gente cantar aquela música Ousado Amor de Deus de novo? Eu queria orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero que você reflita aí sobre essas coisas todas que eu falei. E o que diante de Deus você tem que colocar? O seu coração, a sua fé, a sua confiança. Faça isso. Vamos orar? Deus bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor não se envergonha de ser o nosso Deus. Deus de gente como a gente, Deus de gente que se fosse depender da nossa moralidade, meu Deus, não sobra nada. Se fosse depender da nossa firmeza de fé, Senhor, quantas vezes a gente vacila. Se fosse depender da nossa mente, quantas vezes a gente duvida. Se fosse depender das nossas emoções, quantas vezes a gente tem medo. Mas, Senhor, nós sabemos que, ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. E o Senhor permanece fiel a nós, Senhor. Porque o Senhor não se envergonha de ter o teu nome, de ter a tua reputação, de ter o teu amor associado à nossa vida, Senhor. Esse é o lugar mais seguro do mundo. Essa é a consciência mais profunda que o Evangelho pode produzir dentro de nós, Senhor. A certeza radical de que nós somos profundamente amados, amadas pelo Senhor, Pai. E por causa disso, como resposta a isso, nos dê fé, Senhor. Nos dê essa convicção, essa confiança de que nós podemos construir realidades de vida ao nosso redor, Senhor. De que nós podemos reconstruir esse microcosmos do qual a gente tem poder ao nosso redor, Senhor. Nos ajude a viver nessa dimensão de fé, Senhor. Uma fé para essa vida, para esse mundo real, para esse mundo concreto. Uma fé para lidar com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa missão de vida, Senhor. Nos dê fé para isso, Senhor. E por causa da fé, nos ajude a ver realidades transformadas, Senhor. Nos ajude a construir boas empresas, boas famílias, boas histórias, bons casamentos, Senhor. Lidar bem com o dinheiro, lidar bem com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a nossa comunidade de fé. Tudo isso por causa da nossa fé em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos,
para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém, e amém, e amém.